Olá, sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula com o professor Humberto, de Matemática 2. Nós vamos iniciar a nossa aula de hoje fazendo a correção da atividade sobre o conteúdo das nossas últimas aulas, porcentagem e adição e subtração de fração, tá? Na primeira questão, nós temos aí o seguinte: efetue as operações. Nós temos adição e subtração de frações, em que nós temos algumas frações com denominadores iguais e outras com denominadores diferentes, tá? No item A, por exemplo, 4/6 mais 1/6. Como os denominadores são iguais, nós vamos repetir o denominador e vamos somar os numeradores. Então, 4/6 mais 1/6 dá 5/6. No item B, 2/3 mais 5/9. Como os denominadores são diferentes, eu vou procurar utilizar a multiplicação ou a divisão para igualar esses denominadores, tá? Aqui, por exemplo, se eu multiplicar esse 3 aqui por 3, ele vira 9. Então, iguala o denominador. Só lembra que se eu multiplicar o denominador por 3, o numerador também tem que ser multiplicado por 3, tá? Então, 3 vezes 3 dá 9 e 2 vezes 3 dá 6. Então, nós teremos aí 6/9 mais 5/9. Denominadores iguais, repete o denominador e soma os numeradores. 6 mais 5 que dá 11. No item C, 6/7 menos 3/5, tá? Como os dois denominadores são diferentes e são primos entre si, o 7 e o 5, então a gente vai fazer o que se chama de multiplicação alternada. Eu vou multiplicar o 7 por 5 e vou multiplicar o 5 por 7. Relembrando aí uma operação da multiplicação que diz que a ordem dos fatores não altera o produto, então eu vou ter valores iguais. 7 vezes 5 dá 35 e 6 vezes 5 dá 30. Menos 5 vezes 7 dá 35 e 3 vezes 7 dá 21. Como os denominadores são iguais, eu repito, 35. E diminuo 30 menos 21, que dá 9. No item D, 7/2 mais 4. Tá? Aqui, subtende-se que o denominador do 4 seja 1, porque 4 inteiros é a mesma coisa que 4 dividido por 1, certo? Eu posso, por exemplo, pegar esse denominador 1 e multiplicar por 2. Então, o 4 também será multiplicado por 2. Então, vai ficar 7/2 mais 2 vezes 4, 8, e 2 vezes 1, 2. 7/2 mais 8/2. Denominadores iguais, repete o denominador e soma os numeradores. 7 mais 8, que dá 15. No item F, 4/5 mais 2/3 menos 8/15. O interessante é a gente observar aqui o seguinte: se eu multiplicar o 5 por 3, o resultado vai dar 15. Se eu multiplicar o 3 por 5, o resultado vai dar 15. E eu nem preciso fazer nada com essa terceira fração, porque o denominador já é 15. Tá bom? Então, 5 vezes 3, 15. 4 vezes 3, 12. Mais 3 vezes 5, 15. 2 vezes 5, 10. E eu repito aqui, menos 8/15. Como os três denominadores são iguais, eu repito o denominador, somo 12 mais 10, que dá 22. 22 menos 8, 14. Então, a resposta aqui é 14/15. Segunda questão. Observe os recipientes de mesma capacidade e escreva uma fração para representar a quantidade de água em relação à capacidade total de cada recipiente. O primeiro foi dividido em 3 partes e encheu uma.
Então, a fração que representa esse recipiente é 1/3 das 3 partes, uma foi preenchida. No item B, o frasco recipiente foi dividido em 4 partes e encheu-se 2. Então, a fração que representa esse frasco, 2/4. No item C, o recipiente foi dividido em 4 partes, das 4 foram enchidas 3 partes. E no item D, o recipiente foi dividido em 2 partes e uma parte foi cheia. Então, a fração que o representa é 1/2, tá? Agora, faça os cálculos indicados em cada item. No item A, nós temos aí o recipiente A mais o recipiente B. O recipiente A é 1/3, mais o recipiente B, que é 2/4, certo? Fazendo aqui aquela multiplicação alternada que eu falei para vocês, multiplico 3 por 4 e o 4 por 3. 3 vezes 4, 12. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 3, 12. 2 vezes 3, 6. Denominadores iguais, repete e soma os numeradores. 4 mais 6 que dá 10. 10 dozeavos pode ser simplificado. 10 por 2 dá 5 e 12 por 2 dá 6. Resposta 5/6. No item B, o recipiente D menos o recipiente A. O recipiente D é 1/2, menos o recipiente A, que é 1/3. De novo, faz a multiplicação alternada aqui. 2 vezes 3 dá 6. 1 vezes 3 é 3. 3 vezes 2 dá 6. 1 vezes 2 vale 2. Repete o denominador, que é 6. 3 menos 2, 1. 1/6 é a resposta. No item C, o volume do recipiente B mais o C. Ou seja, o recipiente B, 2/4, mais o recipiente C, que é 3/4. Como os denominadores são iguais, eu vou só repetir aqui o denominador e somar os numeradores, tá? 5/4 representa mais de um inteiro, tá certo? É como se eu tivesse um recipiente completamente cheio, das 4 partes, as 4 estivessem cheias, e mais 1/4 também cheio, tá? É 1 inteiro e 1/4. Isso aqui nós chamamos de forma mista. E no item D, o recipiente D menos o recipiente B, tá? O recipiente D tem volume 1/2, menos o recipiente B, que é 2/4. Vou só multiplicar esse 2 aqui por 2 para igualar os denominadores. Então, 2 vezes 2, 4. 1 vezes 2 é 2. Menos 2/4. Repete o denominador, que é 4. 2 menos 2 dá 0. 0 dividido por qualquer número vale 0. Tá bom? Em qual item a fração obtida representa quantidade maior do que a capacidade de um recipiente total? Eu expliquei bem para vocês aqui, lá no item C, né, que a fração 5/4, por ser uma fração imprópria, ter o numerador maior do que o denominador, ou representar mais do que o inteiro, tá certo? Então, essa fração é a que está sendo procurada aqui, a fração do item C. Terceira questão. Complete os itens a seguir com números que tornam as igualdades verdadeiras, tá? Eu tenho uma fração aqui com denominador 7, somada com 3/7 e o resultado é 8/7. Nesse caso, como os denominadores são iguais, eu estou procurando o número que somado com 3 dê 8. Então, esse número só pode ser o número 5, tá? Ou então, a operação inversa, 8 menos 3, que dá 5. No item B, 6/5, mais uma fração cujo denominador também é 5, dá 12/5. Como os denominadores são iguais, nós repetimos o denominador e somamos os numeradores. Então, o número que vai ficar aqui é 6, porque 6 mais 6 dá 12. Ou 12 menos 6 dá 6. No item C,
uma fração cujo denominador é 9, menos 4 nonos é igual a 1, tá? Então, repete o denominador, e aqui eu estou procurando o número que diminuído de 4 resulta em 1. Esse número é 5. 5 menos 4 dá 1, ou 1 mais 4 dá 5. E no item D, 3 oitavos menos uma fração cujo denominador também é 8, resulta em uma fração com denominador 8, tá? Aqui nós temos não só uma resposta, mas podemos ter algumas respostas, tá certo? Quem eu posso colocar aqui nesse primeiro tracinho vazio? Eu posso colocar ou 0, ou 1, ou 2, ou o próprio 3. Eu tenho essas 4 escolhas aí para colocar nesse espaço vazio. Dependendo da escolha que eu faça, né? Que você faça, se eu coloco 1 aqui, então vai ficar 3 menos 1, que dá 2. Então nós podemos ter aí também 4 respostas diferentes. Aí fica a critério de vocês. No item E, nós também temos algumas possibilidades. Nós temos a soma de duas frações com denominador 6 e a resposta é 5 sextos. Nós podemos ter 0 e 5, 1 e 4, 2 e 3, 3 e 2, 4 e 1, 5 e 0. Tá? Nós temos todas essas possibilidades aí. Qualquer uma delas é válida para o item E. E no item F, né, nós temos aí também algumas possibilidades, fica a critério de vocês. A sugestão dada aqui foi 8 terços menos 3 terços, que equivale a 5 terços. Mas tem algumas respostas que vocês podem colocar aí no item F. Tá? Na quarta questão, nós temos o seguinte: efetue os cálculos necessários em seu caderno e complete os espaços do quadro com as frações adequadas. Eu vou, de vários itens que vocês têm aí, eu vou resolver 2, tá bom? Eu vou resolver aqui, por exemplo, 1/5 mais 2 terços. A resposta já está aqui, 13/15. Mas eu vou explicar o processo aqui para vocês, tá? Então, 1/5 mais 2 terços. Como eu falei para vocês, a gente vai fazer aqui uma multiplicação alternada, tá? Vou multiplicar o 5 por 3 e o 3 por 5. Também vou multiplicar o 1 por 3 e o 2 por 5. Tem que ser o mesmo valor. 1 vezes 3 é 3, 5 vezes 3 é 15, 2 vezes 5 é 10 e 3 vezes 5 dá 15. Como os denominadores agora estão iguais, eu vou repetir o denominador e somar os numeradores, 13/15. Tá certo? Vou resolver aí também para vocês essa subtração. 5 quartos menos 2 quintos. 5 quartos menos 2 quintos. Já está aqui a resposta, 17/20. Mas dessa vez eu queria mostrar um método novo para vocês. Uma nova maneira de resolver essa adição e subtração com duas frações. Como é que funciona, professor, esse método novo? Funciona da seguinte maneira. Nós vamos multiplicar em x, tá bom? Sendo que eu vou começar aqui, ó. Eu vou multiplicar o 5 pelo 5. Depois eu vou multiplicar o 2 vezes o 4. E, no final das contas, o 4 por 5, tá? Repetindo aí para vocês prestarem bastante atenção. Vou multiplicar o 5 pelo 5, vou multiplicar o 4 pelo 2, depois eu vou multiplicar o 4 pelo 5, tá? 5 vezes 5 dá 25, lembra de sempre começar daqui. 5 vezes 5, 25, menos 4 vezes 2, que dá 8, dividido por 4 vezes 5, que dá 20, certo? Então, mais uma maneira aí de vocês resolverem a adição ou subtração de duas frações com denominadores diferentes, tá bom? 25 menos 8 dá 17 e repete o denominador que vale 20, 17/20, tá bom?
Como são muitos cálculos, eu vou só mostrar aqui para vocês o resultado desses cálculos, tá? 1/5 mais 1/2 dá 7 décimos. 1/5 mais 3/4, 19/20. 4 mais 1/2, 9/2. 4 mais 3/4, 19/4. E 4 mais 2/3, 14/3. 7/3 mais 1/2, 17/6. 7/3 mais 3/4, 37/12. E 7/3 mais 2/3, 9/3. Que, aliás, isso aqui é um número inteiro, né? 9 dividido por 3 dá 3. Vocês podem colocar aqui 3 como resposta também. 9 décimos menos 2/5 dá 5 décimos. 9 décimos menos 1/4, 13/20. 9 décimos menos 3/8, 21/40. 1 menos 2/5 dá 3/5. 1 menos 1/4, 3/4. 1 menos 3/8, 5/8. 5/4 menos 2/5 já fizemos, né? 17/20. 5/4 menos 1/4 dá 4/4. Isso aqui também é um número inteiro. Isso aqui vale 1, porque 4 dividido por 4 dá 1. E 5/4 menos 3/8 dá 7/8. Quinta questão. Escreva duas frações cuja soma seja igual a 6/7. Nós temos várias respostas aqui. Vamos dar só uma sugestão para vocês. 5/7 mais 1/7. Quando eu somar, isso aqui será 6/7. No item B, duas frações cuja diferença seja igual a 5/12. Também tem várias respostas. Uma sugestão é 9/12 menos 4/12. Né? 9 menos 4 dá 5 e repete o denominador. Duas frações cuja soma esteja entre 0 e 1/2. Bom, a sugestão dada aqui é 2/9 mais 1/9. 2/9 mais 1/9 dá 3/9. Tá? Professor, 3/9 não é maior do que 1/2, não? Não. 3/9 é menor do que 1/2, tá? Aliás, 3/9 na sua forma reduzida dá 1/3, tá bom? 1/3 significa pegar uma parte e dividir em 3 partes iguais. 1/2 é pegar uma parte e dividir em 2. Lógico que dividir em 2, o pedaço sai maior do que dividir em 3. Então, a fração 1/2 é maior do que 1/3, que é exatamente o que a gente quer, né? Que esteja entre 0 e 1/2. Item D, a diferença seja menor do que 1/4. Tá? A sugestão é 4/5 menos 3/5, que vai dar 1/5. E 1/5 é menor do que 1/4. Como eu falei, uma coisa é pegar 1 inteiro e dividir em 4 partes, outra coisa é pegar 1 inteiro e dividir em 5 partes. Né? Quanto mais partes nós dividirmos, menor será o valor dessa parte. Então, quanto maior o denominador, menor será o valor da fração. Na sexta questão, junte-se a um colega e troque ideias acerca das seguintes afirmações. Nesse caso, vocês podem fazer aí uma videoconferência entre vocês dois, né? Nós vamos fazer aqui a seguinte propriedade, vamos mostrar a propriedade comutativa da adição com números naturais, que também é válida para frações, tá? O que é a propriedade comutativa? Ela diz que se eu trocar a ordem das parcelas, o valor será o mesmo, tá bom? Só que a gente vai provar isso com frações, certo? Eu trouxe aqui 1/5 mais 2/5, por exemplo, para vocês, que resulta em 3/5. Se eu fizer a troca das parcelas, 2/5 mais 1/5, o resultado continuará o mesmo, 3/5. Então, nós demonstramos aqui de uma forma bem simples a chamada propriedade comutativa, tá certo? Na sétima questão,
Observe o tangram representado sobre a malha quadriculada. Escreva a fração do total da malha quadriculada, que corresponde à seguinte figura, que corresponde à figura amarela. Primeiro, turma, a gente tem que determinar a quantidade total de quadrinhos aqui formada por esse tangram, tá bom? Então, nós temos, ó, em cada coluna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela é quadrada, né? Então, 8 vezes 8, 64. Quer dizer que o denominador da nossa fração será 64, tá bom? E essa figura amarela, professor, tem quantos quadradinhos? Tá bom? Primeiro, observe que na figura amarela eu tenho algumas metades, que se eu juntar duas metades eu formo um quadrado inteiro. Então, essas duas metades aqui formam um quadrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais essas duas metades aqui que formam mais um. Então, eu tenho 8 quadradinhos amarelos completos, de um total de 64. Então, a figura que corresponde à parte amarela é 8,64, tá? A figura alaranjada. A figura alaranjada, eu creio que seja essa aqui, tá bom? Se nós contarmos os quadrinhos aqui, ó, no centro, 1, 2, 3, 4, juntando aqui 5, 6, 7, 8. Então, apesar das duas figuras terem formatos diferentes, mas ocupam o mesmo espaço na malha quadriculada, né? 8 quadrinhos cada um. Então, a resposta, 8,64 avos. Determine a fração irredutível do total da malha quadriculada correspondente aos triângulos do tangram, tá bom? Quantos triângulos nós estamos vendo aí? Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 triângulos, certo? Nós temos 5 triângulos aí na malha quadriculada. Se eu somar todos os quadrinhos desses triângulos, que nem eu fiz com a figura amarela e alaranjada, eu vou ter um total de 48 quadrinhos, certo? De um valor total de 64, tá? A fração 48,64 avos, ela pode ser simplificada. Vocês podem ir simplificando aí devagarinho por 2, pelo que der aí, por 3, tá? Ou então a gente pode dividir logo, por exemplo, por 16. 48 dividido por 16 dá 3. E 64 dividido por 16 dá 4. Quem não souber fazer assim, vai dividindo aos poucos, que também vocês vão chegar a esse resultado, tá? E a soma dos quadriláteros do tangram. Quem são os quadriláteros? Na verdade, nós só temos 2 quadriláteros, né? O amarelo, que é um paralelogramo, e esse aqui, que é um quadrado, tá bom? Então, somando os dois, de cada um é 8, né? Dá 16,64 avos. Que simplificando também por 16, 16 por 16 dá 1, e 64 por 16 dá 4. Item C, determine a fração do total da malha quadriculada correspondente à diferença entre um triângulo grande e o. Turma, um triângulo grande desse aqui, tá certo? Ele tem, vocês podem contar aí, 16 quadradinhos. Então, a fração que corresponde ao triângulo grande, qualquer um dos dois, é 16,64 avos, menos o paralelogramo, que é esse amarelo, já determinamos aqui, é 8,64 avos. Diminuindo os dois, repete o denominador, 16 menos 8 dá 8, que vocês podem simplificar aí também, tá? 8 por 8 dá 1 e 64 por 8 dá 8. A diferença entre o triângulo maior, o triângulo grande, e o triângulo médio.
Quem seria o triângulo médio? O triângulo médio seria esse aqui, porque o triângulo menor corresponde a esse aqui. Nós temos dois triângulos grandes, dois triângulos pequenos e um triângulo médio, tá? Esse triângulo médio ele tem 1, 2, 3, 4, 5, contando direitinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, juntando as metades, né? 8,64, tá bom? Então, 16,64, que corresponde ao triângulo grande, menos 8,64, que corresponde ao triângulo médio. Repete 64, 16 menos 8 dá 8. 8 por 8 dá 1, 64 por 8 dá 8. A resposta também dá 1/8, tá bom? Um triângulo grande corresponde a que porcentagem do tangram? Turma, um triângulo grande desse, se vocês observarem, ele cabe 4 vezes na figura maior, no quadrado maior, né? Esse triângulo cinza aqui, por exemplo, ele cabe 4 vezes no quadrilátero maior. Isso quer dizer que ele corresponde a 1/4 da figura. E 1/4 da figura corresponde a 25%. É a metade da metade. A metade é 50%, a metade de 50%, 25%. Tá bom? 8ª questão. Escreva em seu caderno o enunciado de uma atividade que represente uma situação problema envolvendo adição ou subtração com as frações 5/12 e 4/12. Depois peça a um colega que a resolva. Ao final, verifique se a resposta está correta, tá? Nós podemos ter aí vários problemas. Uma sugestão de problema dada aqui é a seguinte. Pedro e Felipe comeram uma pizza. Pedro comeu 5/12 da pizza e Felipe comeu 4/12 dela. Que fração representa a quantidade de pizza que os dois comeram juntos? Então, vocês podem adicionar, né, as duas frações, 5/12 mais 4/12, que dá 9/12, tá bom? Mas também nós podemos ter aí vários problemas relacionados a essa 8ª questão. Na 9ª questão, o gráfico apresenta o resultado de uma pesquisa feita junto a alunos e professores, a fim de decidir a cor da camisa do uniforme escolar. Olha que gráfico bacana, com desenho de blusa, né? A cor branca, 32% das pessoas escolheram, a cor cinza, 35%, o verde, 8% e o azul, 25%. De acordo com o resultado da pesquisa, qual será a cor da camiseta do uniforme dessa escola? Como que decide a maioria? Então, 35%. Ou seja, a cor será cinza. Escreva a fração irredutível que representa quantos votos de cada cor recebeu em relação ao total de votos. Tá bom? A cor branca recebeu 32%, ou seja, 32 sobre 100. Se vocês simplificarem 32 sobre 100, tá bom? 32 por 4 dá 8 e 100 por 4 dá 25. Então, a forma irredutível é 8/25. A cor cinza, 35% é 35 sobre 100. 35 dividido por 5 dá 7. E 100 dividido por 5 dá 20. 7/20. A cor verde, 8%, 8 sobre 100. 8 dividido por 4 dá 2. E 100 dividido por 4, 25. A cor azul, 25%. Já falei para vocês que 25% corresponde a 1/4, a metade da metade. Tá bom? Item C. Que fração irredutível em relação ao total de votos representa a quantidade de votos recebido pelas cores
branca e verde juntas, né? Se eu juntar o branco com o verde, 32 mais 8 dá 40%. Simplificando, 2/5. Tá? 40 por 20 dá 2 e 100 por 20 dá 5. Cinza e azul juntas, 35 mais 25, que dá 60%. Simplificando 60%, 3/5. Branca, verde e azul juntas, 32 mais 8, 40, mais 25, 65%. Tá? Que simplificando, resulta em 13/20. Item D. Determine a fração irredutível em relação ao total de votos, que representa a diferença recebidas pelas cores branca e verde. Branca 32, verde 8. 32 menos 8, né, dá 24. 24%, que é 24 sobre 100. Simplificando, 6 sobre 25. A diferença entre cinza e azul, 35% menos 25%, 10% ou 1/10 na forma irredutível. E branca e azul, 32% menos 25%, o que dá 7%, né? Aqui, já na forma irredutível. Tá? 10ª questão. Escreva como se lê a soma de 3/10 com 5/8. Aqui 3/10 mais 5/8. Usando a multiplicação alternada que a gente podia fazer aqui, né? Ou então meio multiplicando em x também seria válida. A questão aqui, ó, pegou os dois denominadores, 10 e 8, e colocou sob o menor denominador comum, que é o 40. Isso quer dizer que o 10 foi multiplicado por 4 e o 8 foi multiplicado por 5. Certo? Também é uma alternativa aí. 10 vezes 4 dá 40, 3 vezes 4 dá 12. 8 vezes 5 dá 40, 5 vezes 5 dá 25. Repete o denominador 40, 12 mais 25, 37. Esse processo aqui é o chamado de MMC. Foi feito pelo mínimo múltiplo comum. Tá? No item B, 7/12 mais 2/6. Nesse caso, a gente vai só multiplicar o 6 por 2, que aí ele vai igualar com 12 aqui. Então, 6 vezes 2, 12, e 2 vezes 2, 4. Repete o denominador 12, 7 mais 4, 11/12. No item C, 6/5 com 3/7. 6/5 com 3/7, tá? Aqui, turma, a gente pode usar, como 5 e 7 são primos entre si, a gente pode usar aquela técnica para multiplicar em x. 7 vezes 6, 42. 5 vezes 3 dá 15. E 5 vezes 7 dá 35, ó, em cada. Então, repete o denominador. 42 mais 15, 57, 35 avos. 7 centésimos mais 4/5. Tá? Para esse 5 se transformar em 100, basta eu multiplicá-lo por 20. Tá bom? Então, 5 vezes 20 dá 100. E 4 vezes 20 dá 80. Repete o denominador. 7 mais 80, 87 centésimos. Tá certo? Então, turma, essa foi a nossa atividade. Um abraço para vocês. E amanhã nós temos o nosso encontro no plantão Tira Dúvidas, tá? Quero ver todo mundo lá para a gente tirar as dúvidas sobre as questões que eu passei aí de atividade para vocês, certo? Um abraço e até a próxima aula.